Você vai se lembrar desse momento para o resto da sua vida. Porque hoje, agora, começa o capítulo mais poderoso da sua história financeira. E não, isso não é exagero, é profecia. Você vai sair da escassez direto para a abundância. Vai parar de correr atrás do dinheiro e começar a atrair oportunidades como um imã vivo. Não é coincidência você estar aqui, é um chamado. Um chamado para tomar posse da riqueza que já tem seu nome gravado no céu. Porque quem entende isso não pede, declara. Não duvida, manifesta. E hoje, se você tiver coragem de assistir até o fim, sua mentalidade vai mudar, sua vibração vai subir e a prosperidade vai bater na sua porta como nunca antes. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo, eu tenho uma mente milionária, porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários, eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Nas próximas horas, uma quantia significativa será vinculada ao seu nome. E isso não é coincidência. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Há uma força poderosa operando nos bastidores da sua vida, prestes a provocar uma virada radical em sua realidade financeira. Talvez você ainda não tenha percebido, mas foi guiado até aqui por uma energia que deseja te entregar algo que muda tudo. Aquilo que antes parecia impossível de alcançar, distante, reservado apenas para os escolhidos, agora está se aproximando rapidamente de você. O controle sobre esse valor está prestes a passar para as suas mãos. Você está à beira de descobrir um segredo que foi mantido longe da maioria das pessoas. Um conhecimento que os verdadeiramente prósperos aplicam diariamente para expandir seus patrimônios. E agora, esse código será revelado a você. Escreva nos comentários. Eu atraio dinheiro com facilidade. Apenas isso. Deixe registrado esse decreto nos comentários e, ao ler sua frase, vou deixar um coração como sinal de que reconheço sua prontidão para se tornar um canal de prosperidade. Até aqui, você foi condicionado a pensar pequeno, a se conformar com o mínimo, a acreditar que riqueza é privilégio de poucos. Mas essa crença está prestes a ser demolida. O que você está prestes a conhecer não é mágica, nem truque, tampouco uma promessa vazia. É uma estrutura, um processo testado, uma chave espiritual e energética que já transformou milhares de vidas em silêncio. Vidas comuns, de pessoas sem contatos, sem sorte, sem títulos, como você. Tudo o que elas fizeram foi tomar uma decisão, ouvir até o fim. E não se trata apenas de conquistar dinheiro. Trata-se de assumir o leme da sua própria história, de acordar e ver, na tela do celular, números que você jamais imaginou. Não por acaso, não uma vez, mas de forma constante. Isso é fruto de um método, de um alinhamento, de um código que está prestes a ser revelado diante dos seus olhos. Mas há um detalhe importante. Essa janela de acesso está aberta agora, nesse exato instante, e ela não permanecerá assim por muito tempo. Momentos como este não se repetem. Quem age com fé e decisão pode, em poucas horas, estar celebrando a maior virada financeira da sua vida. Já quem hesita pode não ter outra chance. O que vem a seguir vai romper paradigmas, vai ativar algo novo na sua mente, e você não será mais o mesmo. Este é o seu momento. Não um acaso, mas um encontro marcado com o propósito que já foi designado para a sua vida. Você está diante de algo grandioso, algo com poder de ressignificar completamente sua trajetória. A fase de escassez, de medo, de apenas sobreviver, está chegando ao fim. Uma nova estação está começando.
a estação da abundância, da colheita, da multiplicação. Você já sentiu que sempre teve que se esforçar demais para pouco retorno? Que por mais que lutasse, a recompensa nunca chegava? Essa sensação de correr atrás e nunca alcançar está prestes a sumir, porque a chave da prosperidade foi colocada em suas mãos. Sim, você, Deus não te esqueceu. Ele estava te preparando. Cada desafio, cada lágrima, cada porta fechada, tudo era parte do ensaio para o espetáculo que está prestes a começar. Agora, a cortina está se abrindo e o seu nome está ecoando no palco da abundância. Não é apenas uma ideia, é realidade, é espiritual. Existe uma ligação direta entre sua fé e sua prosperidade, uma conexão que poucos conhecem. Mas agora você vai entender por que algumas pessoas parecem prosperar de maneira sobrenatural. Elas aplicam o princípio da semeadura. Honram o pouco e colhem o muito. Compartilham mesmo sem sobra e recebem em abundância. É sobre isso que estamos falando. Multiplicação real, visível e concreta. Aquele peso no peito, aquela sensação de estar sempre devendo, sempre recomeçando, está sendo arrancado agora. Vai embora. Sai da sua alma. A paz entra. A confiança toma o lugar da dúvida. E o dinheiro que parecia tão distante começa a te buscar. As pessoas vão perceber. Vão ver algo diferente em você. Vão notar o brilho nos olhos, a mudança na sua fala, na sua postura. E você vai saber, tudo começou aqui. O universo responde a quem está preparado. Deus move céus e terra por aquele que crê. E agora é sua vez de provar isso. Esse vídeo será o marco, o momento da virada, a linha divisória entre o antes e o depois. Você não vai mais assistir histórias de vitória como se fossem ficção. Você vai viver sua própria conquista. Seu nome será sinônimo de sucesso, fartura, superação. Mas para isso, você precisa continuar aqui. Não se distraia, não saia. O próximo trecho pode conter a revelação exata que faltava. Talvez te ensinaram que dinheiro é sujo, que enriquecer é egoísmo, que prosperar é pecado. Mas tudo isso é mentira. Mentiras que te acorrentaram por anos. Correntes invisíveis que agora estão sendo rompidas. Você vai prosperar porque é sua herança, porque foi escrito sobre você, porque Deus quer te colocar em posição para abençoar outras vidas. Não se trata apenas de você, se trata de tudo que você poderá realizar quando estiver em posição de poder e abundância. E talvez você ainda esteja se perguntando, mas como isso vai acontecer? A resposta é mais próxima do que imagina. A transformação começa com um simples passo, um gesto de fé, um coração disposto. E esse momento é agora. Você não precisa entender tudo, só precisa crer. Algo invisível está se movendo. Deus está abrindo portas. Sua história não termina na dor, ela se transforma em milagre. Cada palavra que você está ouvindo carrega uma unção, uma energia única. E você sabe disso, sente isso. Não é só mais um conteúdo, é um chamado. E você não vai ignorar, porque chegou longe demais para parar agora. Este é o tempo de ativar sua fé como nunca antes. De aceitar o que o céu escreveu sobre você. De deixar o comum e abraçar o extraordinário. Não importa como tudo começou. O que importa é como vai terminar. E essa história termina com conquista, casa própria, contas cheias, viagens realizadas e sonhos antigos se materializando. Você vai olhar para trás e dizer, ainda bem que eu fiquei até o fim, ainda bem que acreditei, que decidi agir. Tudo está sendo revelado passo a passo, mas o próximo passo é com você. Continue com a mente e o coração abertos. Não duvide, apenas receba. O fluxo está ativado, o céu está se movendo e as bênçãos estão descendo. A próxima pode ser a sua. Escreva agora, com fé.
Eu sou um ímã de riqueza. A prosperidade me encontra todos os dias. Essa frase é mais do que palavras. Ela é uma senha espiritual. Quando você escreve isso, algo se realinha dentro de você. Uma nova frequência é ativada. E eu estarei lá, nos comentários, deixando um coração como confirmação de que você está pronto. E se sentir no coração, clique no botão Valeu abaixo e contribua com o valor que ressoar com sua alma. Seja 2, 5 ou 10. Cada gesto com intenção volta multiplicado. A verdadeira virada começa dentro. Não é sobre o mundo lá fora, é sobre o que pulsa em você. A energia que atrai dinheiro não é teatral, é espiritual. Ela responde à sua certeza, à sua constância, à sua fé silenciosa. Dinheiro é energia, vibração e flui para quem está pronto. Quando você se vê como próspero, sente gratidão antes de ver o resultado, age como alguém que já venceu. O universo responde com exatidão. Nada é mais magnético do que uma mente alinhada com o céu. E se você está sentindo isso agora, é porque a frequência já começou a vibrar. Alguns parecem ter mais sorte, mas não é sorte. É convicção. Eles emitiram uma frequência. Declararam em silêncio: eu estou pronto. E o universo respondeu: agora é sua vez. Você está criando um campo de força invisível ao seu redor. E ele começa a puxar prosperidade como um ímã. Nada precisa mudar do lado de fora. A mudança começa por dentro. E quando o interno muda, o externo apenas espelha. Ao trocar o foco da escassez pela gratidão, você ativa uma luz que esteve apagada por anos. E essa luz agora começa a brilhar, a iluminar, a revelar milagres financeiros que não são sorte, mas consequência. E isso é só o começo. Existe uma fé que não se limita a palavras ou rituais. É uma fé que vibra, que move, que entra em ação. E quando essa fé se une a uma gratidão genuína, algo sobrenatural começa a acontecer. As muralhas internas desabam. Os bloqueios ocultos que antes te impediam de avançar se desmancham sem esforço. E de repente, o caminho se abre. O que antes parecia inalcançável começa a se aproximar com uma velocidade impressionante. Para alguns, isso vai parecer acaso. Para outros, sorte. Mas você saberá a verdade. Foi espiritual. Foi a energia divina se manifestando dentro de você e reorganizando tudo ao seu redor. E o mais incrível é que essa energia não para. Ela cresce, ela se expande. Quanto mais você sustenta essa vibração elevada, mais a abundância aumenta. É como um rio que, uma vez ativado, nunca mais seca. Tudo o que é necessário é manter a fonte limpa, cultivar pensamentos positivos, expressar gratidão todos os dias e manter firme a sua fé. Não subestime o que acontece dentro da sua mente. Ela é mais do que pensamentos. É uma antena viva. Cada emoção, cada sensação, cada palavra, até mesmo aquela que você diz em silêncio, está emitindo um sinal. E esse sinal está atraindo realidades de volta. Se você transmite escassez, é escassez que retorna. Mas se você começa a emanar prosperidade antes mesmo de vê-la materializada, prepare-se. Ela vem como uma avalanche, não para te esmagar, mas para te elevar. Você já saiu do modo sobrevivência, está sendo ativado para um novo nível de existência. Um nível onde você desperta pela manhã e sabe, há um propósito maior guiando seus passos. Cada decisão, cada conexão, cada gesto, tudo está alinhado com algo grandioso. E esse plano inclui riqueza, não apenas para o seu conforto, mas para que você se torne um instrumento de transformação. Pessoas serão alimentadas pela luz da sua história. Sua vitória será inspiração. Sua prosperidade será testemunho vivo de que Deus honra quem crê. O que você está fazendo agora, assistindo, sentindo, permanecendo, é mais do que absorver palavras.
É participar de um movimento invisível, mas profundamente real. Uma frequência espiritual está te envolvendo. E quanto mais você se abre, mais essa energia penetra. Ela limpa, ela remove, ela desperta. Ideias, estratégias e conexões que estavam adormecidas começam a emergir de dentro de você. Não pense que tudo depende de esforço físico. Existe uma parte do processo que só acontece no plano invisível. E quando essa dimensão espiritual é ativada, tudo acelera. O que levaria anos pode acontecer em dias. Oportunidades se apresentam de onde você menos imagina. Pessoas que você nunca viu começam a se conectar com seu chamado. Portas ocultas se escancaram. E o dinheiro aparece como confirmação de que o caminho está certo, está tudo sendo orquestrado, a atmosfera está preparada, o movimento já começou e neste exato momento sua mente está sendo reconfigurada, seu espírito está recebendo instruções, seu corpo está se preparando para viver uma realidade maior do que jamais imaginou. Isso não é acaso, é resposta, é manifestação divina. É colheita. Não saia deste vídeo sem declarar aquilo que já está nascendo dentro de você. Use os comentários como chave espiritual. Escreva com convicção. Eu sou um imã de riqueza. A prosperidade me encontra todos os dias. Isso é mais do que uma frase. É um decreto, um código. Toda vez que você escreve ou repete isso, o mundo invisível responde. Algo se move, algo se aproxima. Vamos reforçar sua mentalidade de prosperidade? Escreva nos comentários, o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas, porque acreditar nisso é o primeiro passo para atrair abundância. Quanto mais você afirma, mais sua mente se programa para o sucesso. Então comente agora, o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas, e declare sua conexão com a riqueza. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Você pode não ver ainda, mas há uma movimentação intensa ao seu redor. O silêncio que sente não significa ausência, significa estratégia. Deus está agindo com precisão nos bastidores. Cada segundo de espera, cada aparente atraso, tem um propósito que vai muito além do que seus olhos podem perceber. Pessoas estão sendo alinhadas, lugares estão sendo preparados, o cenário está sendo ajustado e quando o tempo for perfeito, nada vai faltar. Nem força, nem estrutura, nem direção. Se algumas portas foram fechadas, é porque Deus está instalando janelas maiores. E não são janelas quaisquer. São janelas que se abrem para horizontes que você nunca ousou sonhar. Deus vê o que você não vê. Ouve orações que você já esqueceu. Cada passo, cada lágrima, cada decisão tomada com fé está sendo registrada no céu. Nada passa despercebido. A demora não é rejeição. É como a pausa entre o plantio e a colheita. Um tempo necessário para que a raiz se fortaleça antes que o fruto apareça. Você pode ainda não enxergar folhas, mas o alicerce está sendo edificado. E quando a colheita chegar, ela não será pequena, será abundante. Será a resposta que calará todas as dúvidas. Aquela que fará você entender que tudo teve um propósito. Jamais subestime os dias comuns. É neles que Deus esconde os maiores milagres. A conversa despretensiosa, o não que parecia frustrante, o encontro aleatório, tudo isso pode ser engrenagem de um plano maior. Não se distraia pela impaciência. Não abandone o processo só porque o resultado ainda não apareceu. Deus nunca começa algo para deixar pela metade. Se Ele te colocou nesse caminho, é porque há um destino glorioso esperando por você. Há bênçãos que só aparecem quando você escolhe persistir, mesmo sem entender. Quando você continua, mesmo com o coração apertado, o céu se move com força. Não se trata apenas de dinheiro ou conquistas externas, mas de uma prosperidade sólida.
uma paz que não se abala, uma coragem que não se apaga, uma identidade que não se perde. Tudo isso está sendo moldado dentro de você. Não é sobre correr, é sobre resistir com sabedoria. Às vezes, aquilo que você chama de atraso é só Deus segurando a maré, para que ela te leve no tempo certo e não te afogue. Já imaginou que Ele pode estar ajustando cada detalhe para que você não apenas receba, mas consiga sustentar aquilo que está chegando? É como uma orquestra se afinando antes do espetáculo. O som pode parecer desorganizado agora, mas quando o maestro levantar a batuta, tudo fará sentido. Se você sente que está parado, que nada está fluindo, respire. Talvez não seja estagnação, mas preparação. Um tempo onde Deus te fixa no lugar certo para que, quando a correnteza vier, ela não te arraste, ela te conduza com precisão. Muita coisa se perde por pressa, mas o que é sustentado por Deus não se rompe, não quebra, não se esgota. Ele está lapidando você para que o eterno não seja desperdiçado. E nesse processo, não se compare. A grama do vizinho pode parecer mais verde, mas você não conhece o solo nem as lutas ocultas debaixo dela. Deus tem um caminho exclusivo para você, uma missão específica, um plano com sua digital. Existem portas com o seu nome, promessas reservadas exclusivamente para sua voz. E tudo isso está sendo guardado até que você esteja realmente pronto. Você não foi esquecido, nem ignorado. Pelo contrário, há anjos trabalhando em silêncio, movimentando peças, encaixando situações, costurando caminhos. E no momento exato, tudo vai se alinhar. E quando isso acontecer, será tão evidente, tão majestoso, tão pessoal, que você só conseguirá se ajoelhar e agradecer. A certeza será profunda. Você nunca esteve sozinho. A mão de Deus sempre esteve sobre sua história. É nesse instante que muitos desistem. Quando o silêncio parece interminável, quando o cenário parece congelado. Mas é justamente aí que você precisa permanecer. Ficar firme, ficar em oração, ficar acreditando, porque algo está prestes a romper, vai emergir, vai florescer com força. E quando isso acontecer, você vai entender. Cada passo valeu, cada noite difícil, cada oração sufocada, cada renúncia feita em silêncio, tudo fazia parte do milagre. Se você chegou até aqui, escute com o coração aberto, não pare agora. Não abandone essa construção divina que está sendo erguida por dentro e por fora de você. Porque é nos bastidores silenciosos que Deus realiza as maiores obras. E muito em breve, o invisível se tornará visível. A promessa vai bater à sua porta. A resposta virá, clara, inquestionável, do jeito que só o céu sabe entregar. Você ainda vai olhar para trás e dizer, foi aqui, foi nesse exato momento que tudo começou a florescer. Deus não quer apenas te levar a um lugar mais elevado. Ele deseja que você chegue lá com estrutura para permanecer firme. É por isso que nesse período em que tudo parece sem resposta, na verdade está acontecendo a preparação mais importante da sua jornada, a formação do seu caráter para sustentar a missão que te aguarda. Há uma construção acontecendo nos bastidores da sua alma, e ela vem antes da manifestação visível da promessa. Muitas riquezas ainda não chegaram, não porque estejam distantes, mas porque você está sendo moldado para recebê-las com sabedoria. Deus não entrega abundância a um coração despreparado. E isso não é punição, é cuidado, é amor. É Ele te preservando da bênção que poderia te esmagar caso viesse antes da hora. Essa aparente espera é, na verdade, um processo divino de maturação emocional e espiritual. Por trás da dor e da incerteza, Deus está alinhando sua mente, treinando sua visão e fortalecendo sua fé. Porque aquilo que vem exige clareza, domínio interior e confiança sólida. Você foi criado para prosperar, não para se contentar com migalhas.
Sua essência foi desenhada para a abundância. Mas essa prosperidade começa dentro de você, no jeito que pensa, sente e se expressa. É isso que constrói o cenário que atrairá a próxima estação da sua vida. Quando você escolhe manter a fé, mesmo sem provas visíveis, você envia uma mensagem clara ao universo e ao céu. Eu estou pronto. E é nesse momento que os caminhos começam a se abrir de maneiras que você jamais imaginou. Você entenderá que não foi coincidência, foi uma promessa ativada. Você não está só nessa transformação. A força criadora de Deus, o campo energético do universo e a direção do Espírito Santo estão todos em ação, trabalhando juntos por você. Quando você toma atitudes baseadas em fé, entra em sintonia com esse fluxo poderoso que muda tudo. Não é misticismo, é espiritualidade viva, consciente e prática. Não se trata apenas de desejar, é necessário declarar com convicção e presença. A cada oração feita com intenção, a cada visualização cheia de fé, a cada atitude coerente com sua crença, o terreno da sua realidade começa a se mover. É isso que prepara espaço para o novo entrar. A vida não responde ao desespero. Ela responde à consistência. Quem permanece firme, mesmo diante do silêncio, atrai o milagre. Não é sobre repetir frases ocas, é sobre declarar com verdade, com foco, com alma. E cada vez que você afirma, eu sou destinado à abundância, o mundo espiritual registra. Cada oração é uma semente. Cada pensamento alinhado com a fé é um chamado ao céu. E Deus está ouvindo. O universo está se ajustando. Quando a palavra diz que as janelas do céu se abrirão, não é uma metáfora vazia. É um convite à coragem de confiar. Dízimos, ofertas, generosidade não são apenas atos religiosos. São chaves espirituais que destravam portais invisíveis. Não se trata de comprar bênçãos, mas de colocar Deus como prioridade, até nas suas finanças. Esse tipo de entrega abre portas que não podem ser trancadas. Está gostando desse vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. E quando essa porta se abre, você experimenta um nível de abundância que muitos nunca tocarão. Uma prosperidade que preenche seu lar, transborda do seu coração e se espalha para outras vidas. Mas é crucial compreender. A abundância não nasce do lado de fora. Ela é gerada dentro de você. Não adianta receber se, por dentro, você ainda se sente indigno. Por isso, é hora de reafirmar sua verdadeira identidade. Você não é um sobrevivente lutando num sistema cruel. Você é herdeiro de promessas, canal da provisão divina, reflexo vivo da bondade de Deus. E quando você se posiciona assim, o medo perde a força, a dúvida perde espaço. Você passa a caminhar como quem já recebeu, mesmo que ainda não tenha se materializado. Esse é o maior gatilho da prosperidade, viver com a consciência de que já venceu. Cada ação sua conta. Cada pensamento, cada palavra, cada escolha, tudo comunica ao plano espiritual se você está pronto. O milagre se manifesta onde há ambiente fértil. Não é mágica, é alinhamento, é plantar com intenção e colher com autoridade. O tempo de Deus nunca se antecipa para te desestabilizar, nem se atrasa para te frustrar. Ele chega na hora exata, quando sua estrutura é forte o suficiente para sustentar aquilo que será derramado. Por isso, mantenha a fé viva. Não apague a esperança. Permaneça firme, mesmo sem ver. Há pessoas ao seu redor que são testemunhas silenciosas de que vale a pena esperar.
Elas quase desistiram, mas foram surpreendidas pelo tempo perfeito do céu. E agora é a sua vez. Sua virada já está em movimento. O ambiente ao seu redor está mudando. Os próximos dias não serão iguais aos anteriores. Algo poderoso está vindo em sua direção e nada será capaz de impedir. Comente agora com fé. Diga em voz alta: sou destinado à abundância. Escreva essa frase como um selo. Faça do comentário uma declaração profética. Porque quem declara, ativa. E quem ativa, recebe. Sua voz tem poder. Suas palavras são sementes. Sua fé é o solo. E é nesse solo que sua nova realidade será cultivada. Você não está apenas ouvindo mais um conteúdo. Está sendo preparado para viver aquilo que um dia teve medo até de pedir. Quando o tempo de Deus se manifesta, ele vem com honra, com glória e com provisão abundante. A forma como você enxerga o dinheiro, mesmo em silêncio, está moldando tudo o que você vive. Não é sobre o que você diz quando está animado, é sobre o que você sente nos bastidores, quando ninguém está olhando. Uma mente treinada. Na escassez, rejeita oportunidades sem perceber. Sabota possibilidades sem entender o motivo. Isso acontece porque lá dentro ainda existe a crença de que prosperidade é privilégio de poucos, ou que enriquecer é se afastar de Deus. Mas essas são mentiras antigas. Mentiras que foram passadas de geração em geração, travestidas de sabedoria. Frases como: melhor ter pouco e estar em paz. Dinheiro é sujo, quem tem muito roubou. São como grilhões mentais, grades invisíveis que aprisionam sua expansão. Enquanto essas ideias permanecerem dentro de você, o fluxo da abundância ficará bloqueado. Não porque Deus não quer te dar, mas porque você ainda não criou espaço para receber. Mudar essa chave leva tempo, mas é absolutamente possível. Quando você começa a afirmar: eu sou próspero, mesmo que tudo à sua volta diga o contrário, sua mente começa a se ajustar. O cérebro não distingue imaginação de realidade, ele apenas responde. E quanto mais você se visualiza vitorioso, mais ele encontra caminhos para manifestar isso. É como acender a luz em um quarto escuro. Portas sempre estiveram ali, mas estavam ocultas pela escuridão da limitação. Romper com a mentalidade da escassez é como tirar um véu. Você passa a enxergar oportunidades criativas, soluções inovadoras, conexões estratégicas. A vibração da prosperidade não é fantasia, é consciência elevada. É viver com a postura de quem já tem acesso, de quem sabe que carrega valor, de quem caminha com a responsabilidade de administrar o muito que está a caminho. Esse estado mental transforma decisões, altera rotas e aproxima as conexões que vão te levar aonde você pertence. Dinheiro, no fundo, é energia em movimento. E essa energia obedece à frequência da sua mente. Se ela está presa em culpa, medo ou sentimento de inferioridade, essa energia se dispersa. Mas se está alinhada com valor, merecimento e missão, então você se torna um verdadeiro ímã. E nesse estado vibracional, você entende que atrair dinheiro não é sorte, é consequência. Quando sua mente está limpa, pronta, em paz, a prosperidade flui. Porque você parou de resistir, parou de se esconder, parou de se diminuir. Você assumiu sua posição como filho de um reino que nunca falha. Um reino onde sementes se multiplicam, onde intenção gera colheita e onde o pouco, nas mãos certas, se transforma em muito. E é aí que o extraordinário começa a acontecer. Quando você decide se posicionar como um investidor no reino de Deus, sua relação com o dinheiro se transforma. Ele deixa de ser apenas um recurso e se torna uma ferramenta de impacto, um canal de transformação. A sua pergunta deixa de ser quanto posso ganhar e passa a ser quanto posso abençoar. E quando esse alinhamento acontece, o céu te confia mais. Não por merecimento, mas porque você está pronto.
Quem planta com consciência não teme a seca. Sabe que a colheita é garantida. E essa semeadura começa bem antes do bolso. Nasce na mentalidade. Cada vez que você afirma, eu sou próspero, você está preparando o solo. Toda vez que visualiza sua vida transbordando em abundância, está regando essa semente com fé viva. E quando você acredita com firmeza que o dinheiro está vindo, você ativa o terreno invisível onde os milagres brotam. Não é sorte, não é mágica, é aliança, é obediência ao chamado de viver como filho de Deus e não como alguém implorando por sobras. Mudar a forma como você enxerga o dinheiro não é luxo, é urgência espiritual. Porque quanto mais a mente é restaurada, mais a vida acompanha esse novo fluxo. Pare de se fixar no que falta. Comece a agradecer como se já tivesse recebido. Um coração grato é solo fértil. Ele não se alimenta da carência, mas da confiança no acesso. E quando você desloca seu foco da escassez para o reconhecimento, o impossível começa a acontecer. Talvez você tenha sido ensinado que dinheiro é difícil, que a vida é injusta, que riqueza é inalcançável. Mas hoje, neste exato instante, você tem a oportunidade de escolher um novo sistema de crença. Você pode decidir que, a partir de agora, sua mente será aliada da sua riqueza, não inimiga. Essa decisão rompe ciclos antigos, interrompe repetições destrutivas e te posiciona numa estrada de crescimento contínuo, porque quem pensa como alguém que já tem, age como quem já venceu. Repita quantas vezes forem necessárias. Eu sou próspero. Eu tenho acesso, eu sou um canal de provisão. Essas não são palavras jogadas ao vento, são sementes ativando regiões adormecidas da sua consciência. E quando essas áreas despertam, tudo muda. Sua postura muda, suas palavras ganham força. Suas ações passam a ter direção. E o dinheiro, antes distante, começa a fluir em sua direção. É exatamente isso que Provérbios nos ensina. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, a imagem interna molda o que se manifesta externamente. Atualize essa imagem. Apague os rascunhos da escassez. E comece, com fé, a escrever um novo roteiro para sua prosperidade. Você não veio ao mundo para viver limitado. Veio para gerenciar riquezas com propósito, sabedoria e generosidade. E se você sentiu que esta mensagem tocou lugares que você nem sabia que precisavam ser tocados, então é hora de agir. Escreva nos comentários agora: minha mente está renovada. Minha prosperidade já começou. Essa declaração não é apenas simbólica, é um selo profético. Cada palavra lançada em fé é uma chave no mundo espiritual. Elas destravam portas, elas rompem paradigmas e te colocam exatamente onde sua nova mente sempre sonhou estar. Você não está aqui por engano. Algo dentro de você está clamando por mudança, por transformação, por uma virada real na sua vida financeira. E tudo começa com uma semente invisível, a fé. Mas não uma fé que espera de braços cruzados. E sim, aquela que se move mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Porque crer de verdade não é esperar que tudo mude. É mudar por dentro e deixar que o mundo externo acompanhe. Cada passo seu, dado com convicção, acende uma nova trilha. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa dar o primeiro passo. A vida muda quando você muda a forma de crer. E não estamos falando de uma fé superficial. Estamos falando de uma fé que sacode os céus, que move o sobrenatural, que provoca o milagre. O céu não responde a murmúrios. Ele responde à fé. A fé que anda, a fé que semeia, a fé que ousa. Quando você age como alguém que já recebeu, o céu entende. Você está pronto. Deus não se comove com discursos vazios, mas Ele se move com atitudes de confiança verdadeira. Onde há a fé autêntica, há movimento, há entrega, há sacrifício, e por consequência, a colheita.
E essa colheita pode ser financeira, emocional ou mental, sempre proporcional à fé que você liberou. Muitas vezes, o que bloqueia o seu milagre não é o desafio, mas a inércia da sua fé. Fé não é passividade, fé é ação. É quando você dá um passo mesmo sem chão visível, porque sabe que Deus colocará o solo, e Ele sempre coloca. Mas antes disso, Ele testa o seu nível de confiança. É nesse ponto que muitos desistem. Mas você não. Você foi longe demais para recuar. Há um fluxo divino sendo preparado, e cada passo de coragem que você dá destrava novas portas. Portas que estavam fechadas há anos, que só se abrem por princípios espirituais ativados, por decisões reais. Toda decisão movida por fé provoca uma resposta dos céus. Pode não vir da forma esperada, mas virá da forma necessária. E nesse percurso, Deus molda o coração, porque Ele não quer apenas te dar riqueza, Ele quer te fortalecer para sustentá-la. Riqueza sem preparo é fardo, não é presente. Por isso, a jornada exige mais do que fé, exige transformação interior. Prosperidade real começa no íntimo, no alinhamento entre o que você acredita e o que você pratica. Tem gente pedindo colheita, mas ainda não plantou. A oração prepara o terreno, mas quem planta é a atitude. Fé verdadeira não espera a tempestade passar. Planta mesmo no deserto, porque sabe que até no deserto florescem milagres quando Deus está presente. E quando você age, mesmo sem ver nada ao redor, você está dizendo ao céu, eu confio. E esse tipo de fé mobiliza recursos inimagináveis. Pessoas aparecem, portas se abrem, ideias são liberadas, porque a fé tem esse poder. Ela conecta você com o extraordinário. Existe uma abundância reservada para quem tem coragem de semear com fé. Mas essa fé precisa ser alimentada diariamente, com palavras certas, pensamentos alinhados, atitudes que honrem os princípios do reino. Não é ilusão, é espiritual, é profundo e funciona e vai funcionar com você, se você não desistir. A semente que você carrega pode parecer pequena, mas nela está o código do milagre. Ela só precisa ser ativada. E isso começa com uma fé firme, ativa, comprometida. Não abandone o que Deus colocou no seu coração só porque ainda não se manifestou. A fé não se alimenta de circunstâncias. Ela se nutre da promessa. Tudo o que você crê profundamente começa a se manifestar. Seus pensamentos são sementes. Suas palavras são sementes. Suas atitudes são sementes. E tudo o que é plantado com fé é colhido com propósito. Talvez hoje você esteja rodeado por contas, dívidas, pressões. Mas acredite, o que você vê agora não define o que está por vir. O que define é o que você mantém aceso por dentro. Sua fé é a ponte entre o que é invisível e o que será visível. Antes de um milagre acontecer na sua conta, ele precisa florescer na sua consciência. Então continue declarando. Não negocie sua esperança com o medo. Não troque sua paz por controle. Deus está preparando algo além do que você consegue calcular. Mas Ele precisa da sua fé, da sua coragem, da sua decisão. Não dependa só de sinais externos. Dependa da convicção interna que Ele já plantou em você. E se estiver difícil enxergar com os olhos naturais, então feche-os e abra os olhos da fé, porque os olhos da fé veem oportunidades onde os humanos só veem barreiras. Os olhos da fé atravessam paredes. Eles enxergam provisão onde parece não haver nada. Eles percebem o sim de Deus, mesmo quando o mundo grita não. Nunca subestime um ato simples de fé. A viúva de Sarepta entregou o pouco que tinha e foi sustentada em meio à escassez. Davi correu para o campo de batalha com uma pedra e uma convicção e derrubou o impossível. Moisés levantou o cajado com fé e o mar se abriu. Todos eles tinham algo em comum: fé
acompanhada de atitude. Eles não esperaram entender tudo. Eles se moveram mesmo assim, e você também pode. Você também vai. Não porque tudo está perfeito, mas porque você crê em um Deus que transforma tudo. Então, a partir de agora, escolha viver como quem já recebeu. Caminhe como quem já venceu. Seja ousado na sua fé. Seja intencional nos seus passos. Não esconda sua esperança. Declare-a com força, porque o céu está te ouvindo. Cada oração sua está sendo anotada. Cada oferta sua está sendo multiplicada. Cada passo seu está sendo registrado. E tudo isso está se acumulando, até o dia em que o milagre financeiro vai transbordar. E você vai olhar para trás e dizer: tudo começou quando eu tomei uma decisão. Há de acreditar, mesmo quando ninguém mais acreditava. Se essa palavra está ecoando no seu coração e você deseja apoiar este canal de transformação, clique no botão Valeu abaixo do vídeo e contribua com o valor que sentir no seu coração. Seja 2, 5 ou 10. Toda semente é bem-vinda e tudo que você entrega com intenção sincera retorna multiplicado. E vamos seguir, porque o que vem agora pode ser o ponto de virada que você precisava. Existe uma consciência que muda absolutamente tudo. A de que você não está limitado a sistemas humanos. A sua realidade não está acorrentada ao salário que cai na conta todo mês. Quando você entende de verdade quem é a sua fonte, o medo perde o controle, o desespero enfraquece e a paz começa a habitar sua mente e seu coração. Não se trata do quanto você ganha, mas de quem te sustenta. Deus é mais que suficiente para suprir cada detalhe da sua jornada. E quando Ele decide liberar algo sobre você, não há crise que impeça, não há escassez que resista, não há lógica que explique. A chave de tudo é a visão espiritual. Quando você para de ver o salário como a origem de tudo e passa a enxergá-lo apenas como um canal, você ativa um novo fluxo. Canais mudam, mas a fonte permanece. Deus é constante, fiel e infalível. E quando você reconhece Ele como o centro, o suprimento começa a vir de lugares inesperados. Portas se abrem sem esforço. Ideias surgem com clareza. O que era necessário chega antes mesmo de se tornar urgente, porque onde há honra, há liberação. Onde há revelação, há multiplicação. Não tem a ver com sorte. Não é questão de merecimento, é revelação. A revelação de que Deus não opera com base nas limitações da terra, mas a partir da abundância do céu. Ele não depende da economia nem do calendário. Ele cria caminhos onde só existiam paredes. E quando ele diz, agora é o tempo, tudo ao redor se alinha, os céus se movem, os recursos vêm, as pessoas certas aparecem. E você entra num ciclo de favor que ninguém consegue explicar, mas todo mundo percebe. Mas nada disso acontece por acaso. Há uma chave que destrava esse ciclo, e essa chave se chama honra. Honrar a fonte vai além de palavras bonitas. É uma entrega viva. É responder com atitude. É ser generoso por entendimento, não por obrigação. Você não nasceu para reter. Nasceu para fluir. Dízimos e ofertas não são cobranças religiosas, são convites espirituais. Toda vez que você entrega com fé, está declarando: tudo o que tenho vem de ti. E esse reconhecimento ativa um portal de multiplicação. Deus não aumenta o que você segura, Ele multiplica o que você entrega com confiança e propósito. Talvez você nunca tenha ouvido isso assim. Mas a verdade é que sua semente tem destino certo, e quando ela é plantada num solo alinhado com o céu, ela floresce, ela gera frutos e nunca volta vazia. Existe uma lei espiritual que rege a colheita dos generosos. Deus se alegra de quem dá com o coração limpo. Quando Ele se agrada, Ele sopra vida sobre o que foi ofertado. E o que era natural vira sobrenatural.
O pouco se transforma em muito. Você não foi chamado para sobreviver. Você foi chamado para transbordar, para ser resposta, para ser canal, para ser milagre na vida de outros. Mas para isso, Deus precisa ver que você confia, que você entrega, que você não depende de nada além dele. Quando você devolve com liberdade, quando você honra com generosidade, você autoriza o céu a cuidar de tudo. E ele cuida, ele surpreende, ele entrega mais do que o esperado. E não se trata de valores altos. Deus não observa o quanto, ele observa o como. Um real com fé vale mais do que 100 entregues por rotina. Porque o reino de Deus não se move por lógica, mas por princípios. E há um princípio que define tudo. Quanto mais você reconhece a fonte, mais a fonte libera. A abundância não chega para quem prende, ela flui para quem compartilha. E esse fluxo começa quando você decide confiar, entregar, devolver. Seja com tempo, palavras, serviço ou recursos, tudo o que sai da sua mão com intenção pura volta multiplicado. Sua postura diante do que tem define sua prontidão para o que ainda virá. Quem é fiel no pouco demonstra maturidade para receber o muito. E Deus está observando agora. Não é sobre quanto você tem, é sobre o quanto está disposto a devolver com consciência. Essa entrega pode ser exatamente o que destrava o que está emperrado há tanto tempo. Um gesto simples de obediência pode mudar sua trajetória, pode acelerar processos, pode abrir conexões, pode liberar milagres que estavam aguardando seu sim. E se em algum momento você achou que estava sozinho nessa jornada, ouça com o coração. Deus tem visto tudo. Ele vê sua luta entre o medo e a fé. Ele entende a tensão silenciosa. E ele honra até o menor passo corajoso. Mesmo quando ninguém reconhece, ele reconhece. E ele nunca fica devendo. Tudo o que você libera com fé, ele devolve com direção. Tudo o que você semeia com amor, ele transforma em frutos que alimentam, que restauram, que abençoam. Você não está aqui apenas para receber. Você está aqui para ser parte da mudança. Quando você se posiciona como alguém que contribui, algo poderoso se move, uma nova atmosfera se forma, uma energia se ativa, e você passa a viver debaixo de um favor que abre portas, que escancara oportunidades, que transforma promessas em realidade. O seu coração é o termômetro da sua prosperidade. Quanto mais alinhado com a fonte, mais fluido será o caminho. Deus não coloca grandes bênçãos nas mãos de quem pode ser destruído por elas. Mas quando ele enxerga maturidade, ele entrega, ele amplia, ele expande. E tudo isso começa com uma escolha. Reconhecer que ele é a fonte. As estratégias podem mudar. Os canais podem se alternar. Mas a fonte é imutável, soberana, inabalável. Este é o momento de você se posicionar, de confiar mais em Deus do que nos boletos, de tirar o controle das suas mãos e devolver a Ele a direção da sua provisão. O que você faz agora com o que tem define o que será confiado a você amanhã. Dormir com a mente em paz é algo raro para muitos, mas é totalmente possível para quem decide viver debaixo da direção divina. Não é utopia, é promessa. Uma promessa que se cumpre quando você tira o peso das circunstâncias dos ombros e entrega para as mãos certas, as mãos de um Deus que já escreveu o livramento antes mesmo da luta começar. A verdadeira paz financeira não surge quando a conta está cheia. Ela nasce quando o coração encontra descanso em quem nunca falha. Você precisa compreender. Paz não é ausência de desafio, é presença de confiança. Quando o caos grita, a fé responde. E essa resposta tem som de serenidade. Uma paz que não depende de saldo bancário, mas de promessas eternas. Deus não prometeu apenas te sustentar. Ele prometeu suprir todas as suas necessidades.
Isso inclui o pão, sim, mas também inclui direção, equilíbrio, sabedoria e discernimento para administrar cada bênção com propósito. Segurança verdadeira. Não está nos números, está na relação que você cultiva com a fonte. Deus não está preso ao calendário de pagamentos, ele opera fora das lógicas humanas. É por isso que a paz financeira não é um destino, é um estilo de vida. Saber que mesmo quando há cortes, há provisão. Mesmo quando há falta, há uma mesa sendo preparada. E quem vive com essa consciência, vive leve, vive livre, vive pronto para multiplicar sem culpa. Essa paz se revela quando você administra bem o que já tem. Porque sim, a abundância pode vir de forma sobrenatural, mas mantê-la é sua responsabilidade. Não adianta receber se você não sabe o que fazer com o que recebeu. Paz financeira cresce em solo de responsabilidade, quando você organiza entradas, quando diz não ao desnecessário, quando prioriza o essencial. Deus vê maturidade. E onde há maturidade, ele confia mais. Muitos vivem angustiados porque estão presos ao imediatismo. Mas paz financeira não se constrói na pressa, ela nasce na constância. Cada escolha consciente é um degrau que te aproxima do descanso que você tanto deseja. Isso exige negar desejos passageiros e dizer sim para propósitos eternos. Isso não é restrição, é liberdade. Liberdade para andar de cabeça erguida, para sonhar sem medo, para transformar sua casa em um ambiente de tranquilidade. Viver sem o pavor do amanhã é uma das maiores riquezas que alguém pode conquistar. E essa segurança não vem do que está na poupança, vem da certeza de quem está te guardando. E se Deus prometeu, ele vai cumprir. Mesmo que o cenário grite o contrário, mesmo que tudo pareça escasso, mesmo que os cálculos não fechem, a verdadeira paz começa quando você silencia o medo e ouve a promessa. Tomar a decisão de investir seu tempo aprendendo sobre finanças com propósito é muito mais do que uma escolha inteligente. É um ato de responsabilidade espiritual. Ao invés de buscar apenas ganhar mais, a qualquer custo, você começa a construir paz financeira de forma consciente. Tijolo por tijolo, dia após dia. E essa construção não se ergue com medo de perder, mas com sabedoria para manter. Quando você aprende a administrar bem, você naturalmente se torna um ímã demais. Deus não entrega tesouros preciosos em mãos despreparadas, mas quando ele vê zelo, disciplina e integridade, ele libera, ele amplia, ele surpreende. E tudo começa nas pequenas atitudes, na forma como você fala sobre dinheiro, como lida com dívidas, como cuida do pouco que tem. A paz verdadeira não é fruto do valor, é fruto da postura. Você pode ter muito e viver inquieto, ou ter pouco e repousar em paz. A diferença não está na quantia, mas na consciência. Paz financeira é domínio, não dominação. É saber que o dinheiro serve à sua missão e não o contrário. É caminhar com direção, é viver com clareza, é usar o dinheiro como ferramenta e não como fardo. E quando você faz isso, Deus começa a expandir seus horizontes. Você passa a enxergar caminhos onde antes só via barreiras. Começa a atrair conexões alinhadas com seu propósito. A transformação começa dentro e se espalha para fora. A promessa já está disponível, mas não se ativa com desespero. Ela se ativa com sabedoria. Não é por ansiedade, é por persistência. E cada passo nessa direção traz mais estabilidade, mais revelação e mais provisão. Quando Deus assume o comando da sua vida financeira, o caos se transforma em organização. A confusão dá lugar à direção e a ansiedade cede espaço para a paz. Talvez ainda não seja a sua realidade completa, mas pode começar hoje com uma única escolha, um pequeno hábito, uma mudança de mentalidade. Deus vê o que ninguém vê
Ele reconhece sua intenção, sua coragem, seu esforço e responde com favor, com graça, com oportunidades que ninguém consegue explicar. A paz financeira está mais perto do que você pensa. Há apenas uma decisão de distância. E essa decisão pode começar agora. Se essa mensagem ressoou dentro de você, não deixe passar. Comente, compartilhe, envie para alguém que também precisa ouvir. E se desejar apoiar este canal, clique no botão Valeu abaixo do vídeo e contribua com o valor que tocar seu coração, seja 2, 5 ou 10. Toda semente volta multiplicada, porque onde há honra, há colheita. Vamos continuar juntos? Já parou para pensar que aceitar menos do que o melhor não é humildade, é negação da sua identidade? Não há virtude alguma em viver sempre contando moedas, reprimindo sonhos, sufocando a expansão por medo de parecer ganancioso. Quem disse que desejar mais é egoísmo, que prosperar é pecado? A verdade é que a abundância não é excesso, é destino, é direito de quem carrega propósito, é herança de quem nasceu com o DNA celestial. E se é herança, por que continuar vivendo como mendigo espiritual? É hora de erguer a cabeça, enxugar as lágrimas e se posicionar como herdeiro. Você não precisa merecer, precisa apenas aceitar o que já está reservado. Não é escassez, é multiplicação, não é cansaço, é graça. Aquilo que parecia inalcançável começa a se aproximar quando sua fé se alinha com a verdade eterna. Você foi criado para transbordar. E quando essa convicção invade seu espírito, tudo começa a se transformar. As palavras mudam, as decisões mudam, o ambiente ao redor muda. A escassez começa a perder força, porque sua mente já não habita o mesmo lugar de antes. Você saiu do modo de sobrevivência e entrou no fluxo da promessa. Pode parecer ousado, mas existem milagres esperando apenas uma coisa: a sua coragem de agir como quem já venceu. Não se trata de perfeição, se trata de fé ousada, não é religiosidade. É identidade. O universo responde ao filho que sabe quem é. E quando você declara com autoridade, os céus se movem. Recursos começam a se liberar. Conexões surgem. Portas se abrem. Isso não é acaso. É alinhamento. Alinhamento com um chamado, com um propósito, com uma mesa que sempre esteve pronta para você, mesmo quando você achava que precisava pedir permissão para se sentar. O Pai não te chama como servo que implora. Ele te posiciona como filho que governa. E quando você aceita essa verdade, não há mais espaço para medo, vergonha ou dúvida. A escassez não combina com quem carrega promessas. Cada pensamento de limitação que você já teve foi uma mentira aprendida, uma distorção transmitida, por quem também não sabia quem era. Mas agora que você sabe, o jogo muda. Você não precisa mais se explicar, não precisa mais se diminuir. Você tem permissão para crescer, e não apenas por você, mas por todos que serão tocados pela abundância que você vai viver. Porque prosperidade verdadeira não é egoísta, ela é contagiante, ela transforma ambientes, ela desperta esperança. Sabe aquele sonho antigo que você guardou por parecer impossível? Hora de tirar a poeira, hora de reativar a visão. Ele não surgiu por acaso. Aquilo que arde em você é um recado do céu. Eu te dei esse sonho porque já preparei o caminho. Mesmo que os recursos ainda não estejam visíveis, confie, eles estão a caminho. A fé é a chave que gira portas invisíveis. O que está trancado hoje pode se abrir amanhã, com um único passo em direção ao desconhecido. A vida em abundância não é sobre ter tudo fácil, é sobre ter tudo no tempo certo. É caminhar com a certeza de que nada te falta, porque tudo o que é necessário já foi providenciado. Não é sobre luxo, é sobre leveza, é viver completo, inteiro, pleno, alinhado com o propósito. É saber
que mesmo nas tempestades, há paz. Mesmo no deserto, há maná. Mesmo na crise, há direção. E quando você entende isso, sua linguagem muda. Sua presença muda. Sua postura diante da vida muda. Você olha para os desafios e diz: eu sei quem é o meu Pai. A escassez pode até tentar te cercar de novo, mas agora você tem uma resposta, uma verdade que grita mais alto do que qualquer mentira antiga. Não, aceite menos do que foi prometido. Não se acomode, não se conforme. Aquele que te chamou também te capacitou. E se ele te chamou para viver em abundância, quem é você para dizer o contrário? Fique comigo até o fim, porque o que vem agora vai costurar tudo o que você já sentiu até aqui, vai acelerar seu coração e você não vai querer perder. Quando você se move com essa consciência, é como ativar um campo de força ao seu redor. O que antes estava travado começa a se alinhar. O que parecia bloqueado começa a ceder. As possibilidades que estavam ocultas começam a surgir. Cada dia passa a ser uma nova chance de ativar essa abundância. Não pela força dos braços, mas pelo poder da palavra. A palavra que cria, a palavra que constrói, a palavra que manifesta. Então, fale, declare com fé. Eu tomo posse da minha herança. Chame à existência o que ainda não se materializou. Se o céu já liberou, por que você ainda não recebeu? O tempo da espera acabou. Agora é tempo de ação, de decisão, de entrega. A sua herança está pronta, está ao seu alcance. E só precisa de uma coisa: que você abra a porta. Este é o tempo que você esperava, mesmo sem saber. O tempo da manifestação chegou. O que antes era invisível agora começa a tomar forma. O que estava escondido agora aparece. O que era apenas um sonho agora se torna testemunho. O que Deus reservou para você não pode ser cancelado, nem pelas circunstâncias, nem pelas dívidas, nem pelas dúvidas. O que carrega seu nome está vindo em sua direção. E tudo começa agora, com a sua decisão de crer, declarar e se alinhar com essa verdade. Quando você decide ocupar com consciência o seu lugar como herdeiro legítimo das promessas celestiais, tudo muda. Aquilo que antes parecia uma batalha constante se transforma em uma dança fluida de possibilidades, conexões e bênçãos. O céu está garantindo que a abundância seja a sua nova realidade. Abundância em todas as áreas: emocional, espiritual, financeira. Prosperidade, afinal, não é apenas um saldo bancário, é uma vibração interior. É um estado de espírito que nasce da confiança em Deus, da gratidão pelo que já se tem e da fé no que ainda está por vir. E quando Deus vê esse alinhamento entre o seu coração e o propósito dele, ele libera mais. Não é por mérito, é por posicionamento, é por maturidade. A chave que destrava esse fluxo não está no que você acumulou, nem no que você conquistou. Ela está em quem você se torna quando decide assumir de verdade sua identidade como filho. Quando você se apropria dessa herança espiritual, sua mentalidade muda, da escassez para a abundância, da luta para o descanso. E esse descanso não é passividade, é confiança ativa em um Deus que não falha. Esse é o começo de uma nova estação, um ciclo onde antigas sementes começam a brotar, trazendo colheitas esperadas e novos começos inesperados. Agora, em cada passo seu, se torna mais firme, mais intencional, porque você não caminha sozinho. Você caminha conectado à fonte inesgotável de provisão. Mas não se engane, a prosperidade não vem num estalar de dedos. Ela não é mágica nem sorte, ela vem com sabedoria. E a sabedoria é o que garante que você não apenas receba, mas administre com inteligência tudo aquilo que o céu está derramando sobre a sua vida. Quando a prosperidade chega, é preciso estar pronto para decidir o destino de cada bênção.
O dinheiro, nesse contexto, é apenas uma ferramenta, e você, um mordomo fiel, chamado para multiplicar, abençoar e expandir o reino com aquilo que receber. Quanto mais você demonstra sabedoria, mais os céus se abrem, porque Deus enxerga em você a capacidade de administrar com justiça, responsabilidade e generosidade. E por isso, esse é o tempo ideal para se preparar, estudar, compreender os princípios que sustentam a abundância, para que você viva com fartura sem perder a direção. Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para prosperar, para ser restaurado, para viver em paz e segurança. Jeremias 33:6 declara com firmeza: trarei restauração e cura, curarei o meu povo e lhes darei muita prosperidade e segurança. Essa é uma promessa, e promessas divinas não falham. A herança já foi liberada. Agora é você quem precisa recebê-la. É hora de parar de olhar para o que ainda falta e começar a declarar o que já é seu. As oportunidades, os recursos, a provisão já carregam o seu nome. Só falta você se posicionar com fé e coragem. Olhe para a sua vida com outros olhos. Nada do que está mudando é coincidência. Não é sorte, é cumprimento de palavra. É resposta do céu ao seu posicionamento. A manifestação da abundância é reflexo direto da sua capacidade de se alinhar com o que Deus já determinou a seu respeito. Não é sobre o que seus olhos veem hoje, é sobre aquilo que sua fé acredita com convicção. E quando você crê, as portas começam a se mover, portas que só se abrem pelo poder da fé. Então receba, a abundância está sendo liberada sobre você. E não há limites para o que pode acontecer quando você decide crer de verdade. Se você chegou até aqui, quero te parabenizar. Você é diferente. Você foi fundo. Você está decidido. Isso mostra que você não faz parte da maioria que desiste no meio do caminho. Você é do tipo que segue até o fim. Deixe nos comentários: eu fiquei até o fim. Isso é mais que um comentário, é uma declaração de compromisso com sua prosperidade. E eu vou marcar seu comentário com um coração, porque eu sei que quem chega até aqui está pronto para viver o novo. Agora, dê mais um passo. Clique em um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. Eles foram feitos para te mostrar como construir sua riqueza do zero. É possível, e o melhor momento para começar é agora. A transformação já começou. A prosperidade está ao seu alcance. E o céu está apenas esperando você abrir a porta.